Oi, tudo bem? Olha, estou aqui em São Paulo, na cidade de Americana. Tá muito frio. Tá muito frio aqui. Eu tô aqui de roupão, boné de mano, mas com o coração cheio de esperança, cheio de alegria. E eu quero falar com vocês sobre uma mensagem que Deus deixou para a humanidade, para o seu povo em especial. Êxodo capítulo 20 diz o seguinte: Então falou Deus todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Não te encurvarás a elas. Não tomará o santo nome de Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honrar pai e mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falsos testemunhos. E não cobiçarás. No verso 22, então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes vistos que eu falei convosco desde os céus. Interessante como Deus trabalha de uma forma que dá um nó na cabeça do ser humano. E Deus provou que Ele vive dando nó na cabeça do ser humano em toda a sua palavra. E quando a sua palavra veio à terra, o verbo se tornou carne. Jesus enlouqueceu o povo de Israel. Ninguém entendia mais nada. Quando Jesus disse: Você ouviu tal coisa, porém eu vos digo, será que Jesus está desdizendo o que Deus disse? Porque todo mundo prega o que Deus disse. Aí vem Jesus e diz: Olha, você ouviu falar isso, mas não é isso. Ué, mas é a Torá, mas é a Bíblia. Então Jesus está contradizendo a Bíblia. Por quê? Porque Deus dá um nó na cabeça do ser humano. O ser humano julga com o seu coração pecaminoso, com o seu coração as suas dores, as suas necessidades, os seus desejos pessoais. É assim que o ser humano lê a Bíblia e entende a Deus. Aí Deus dá os 10 mandamentos e o povo continua ainda na letargia de 10 mandamentos. E Jesus diz: Porém eu vos digo, os 10 mandamentos não é só os 10. Ele se distribui em centenas de milhares. Porque cada ato ali escrito pode ser para Deus diluído ou estendido, melhor dizendo, em várias outras etapas que caem na etapa. A idolatria não precisa ser a idolatria de um pedaço de pau de um Deus. Você pode idolatrar 1000 outras coisas. Até filhos, esposas, maridos. O ódio, a raiva
ela pode ser estendida ao assassinato de uma pessoa. Às vezes você assassina a qualidade de uma pessoa, mentindo sobre ela, acusando-a, ou mesmo dizendo uma verdade que por vezes vai destruir a integridade de alguém. Deus dá um nó na cabeça do ser humano, sempre. Nunca mudou, desde Gênesis até Apocalipse. Aquele que pensa que é o primeiro, para Deus é o último. Aquele que está triste, para Deus está feliz. Os últimos serão os primeiros, não é isso? E assim por diante. Aí quando Deus dá os 10 mandamentos, e as pessoas se enquadram nessa possibilidade única de guardar mandamentos, porque nós já provamos que dá para guardar 10, sem problema nenhum. Eu não preciso nem de Deus, nem de igreja, nem de batismo. Eu guardo 10 mandamentos de boa. E qualquer judeu guarda. Mas o problema ali, para Deus, estava além disso. Além do desejo da guarda exclusiva de 10 pontos para que ele seja agradado. Quando a pessoa diz que ela guarda a lei, ela destrói o santuário. Desde aquela época. Então, por que Deus pediu para eu guardar os mandamentos e mandou fazer um santuário? E esse santuário compactuar alguns rituais para que a mente da pessoa entenda qual o significado desse pedido. É um pedido que Deus fez, uma ordem que Deus deu, sabendo que ninguém guardaria, guardou ou guardará. Nunca. Jamais. Porém, Deus ordenou. Mas Jesus vinha e dizia, porém eu vos digo. Está escrito isso, mas é isso. E as pessoas, nos seus fanatismos, nos seus encontros pessoais com a sua igreja, aonde ela idolatra, ela segue o caminho da mente humana. Quando Deus deu o santuário, ele estava dizendo, olha, vocês não guardam, vocês não conseguem. Porém, eu vou aceitar a ordem que eu dei, porque a ordem que eu dei, só eu consigo guardar. Só eu consigo operá-las em mandamentos na sua plenitude. E como eu farei isso? Dando a ordem para que matem o cordeiro. Ali Deus instituiu a justificação pela fé. Aqueles que acreditassem que o Cordeiro de Deus viria ao mundo, seriam justificados. O que é justificado? Perdoado. O homem se encontra com a justiça pela fé. Você leu, guarde os meus mandamentos, porém eu vos digo, a salvação é pela fé. Quem que está maluco?
Deus, eu, a Bíblia, porque Deus dá um nó na tua cabeça. Ele sempre fez isso. Jesus não foi compreendido até o Pentecoste. E olha que ele pregou bem, mostrou bem, viveu bem, guardou a lei, guardou os mandamentos, curou, tratou, recebeu tudo o que eles não sabiam, tudo o que eles não queriam entender era amar ao próximo. Isso para eles era um crime. Julgar ao próximo fazia parte e faz parte do povo de Deus. Sempre. Porém, Deus, ao dar o santuário celestial e o santuário da terra, ele faz se usar o sangue do próprio Deus para me justificar, para me salvar, para me perdoar, para me santificar. Guardem os 10 mandamentos, porém eu vos digo, pelo sangue do Cordeiro que tu guardarás os 10 mandamentos. Não há outro caminho, não há outra justificativa. Ao caminhar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ao caminhar no caminho, você está escolhendo o seu destino. E qual é o seu destino? Responda. O céu? Porém eu vos digo, não. O seu destino é o próximo. Nunca vamos entender a Deus. Graças a Deus. Nunca vamos compactuar aquilo que pensamos o que é e descobrimos ao longo do caminho que não é o caminho que nós achávamos que seria. O caminho que o homem deseja é o céu. O caminho que Deus deseja é o próximo. Porque o desejo dele é quando formos para o céu, muitos próximos venham, com o coração aberto, entendendo de fato quem ele é. O amor que ele tem, teve e terá por cada um de nós. Está escrito, porém eu vos digo, Deus dá um nó na nossa cabeça.